estar aqui novamente com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Me chamo Júlia Medin, sou terapeuta sistêmica e trabalho com constelação familiar e terapia sistêmica. Então, hoje eu vou trazer um assunto que é de interesse nosso e também para geral, né, de toda a humanidade, que é a questão financeira, o dinheiro, através do olhar sistêmico. Quando a gente nasce, a gente recebe tudo do nosso pai e da nossa mãe, né? A gente recebe, primeiramente, quando estamos no útero, né? A nossa mãe, ela nos gera, ela nos alimenta, tudo que nós precisamos, o útero da nossa mãe nos fornece, né? E depois, quando a gente nasce, os nossos pais, ou os nossos cuidadores, né? Se não forem nossos pais biológicos, ou os pais adotivos, ou os cuidadores que cuidam de nós, bebezinhos, né? Eles dão o que a criança precisa para sobreviver. Vou colocar para vocês assim aqui. A nossa mãe, o nosso pai, né? E nós, bebezinhos, tá? Aqui, para que a vida cresça, a vida perpetue aqui na Terra, né? Para que a nossa vida, os nossos pais, eles precisam do dinheiro. Eles precisam ter dinheiro para manter, para conseguir se alimentarem, né? No caso, a nossa mãe se nutrir primeiro, para que, através do leite materno, digamos assim, que é a fonte de maior, né? É a primeira fonte de alimento depois que a gente nasce, né? Vem da nossa mãe, ela também precisa se nutrir para que ela tenha leite para dar para nós, né? Para nos nutrirmos. Então, assim, muitas vezes o nosso pai, ele é através dele, né? Que vem o dinheiro, né? Que ele traz para a família, para nutrir, para nos nutrir a criança. À medida que nós vamos crescendo, a gente ganha tudo. A criança recebe tudo dos pais. Na questão de eles manter a nossa vida de acordo, lógico, com as condições deles. Aqui, no mundo aqui fora, tem N possibilidades, né, de nutrição, né? Mas, dentro da realidade dos nossos pais, eles dão o que eles têm para nós. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando criança, né? A gente vai crescendo de bebê para criança e assim por diante, né? Vamos nos tornando adolescentes e depois nos tornamos adultos, né? Tornamos adultos aqui. Até então, tudo que nós precisávamos, né, no mundo infantil era dado, em questão financeira, era suprido pelos nossos pais. Ao nos tornar adulto, por vezes, a gente entra numa dinâmica. Vou falar sobre algumas dinâmicas que causam uma certa dificuldade em nos relacionar com o dinheiro, quando a gente fica preso às dinâmicas lá da nossa infância. Porque na nossa infância, como eu citei, a gente recebe tudo que nós precisamos para nos mantermos vivos, vem dos nossos pais, né? Então, quando a gente se torna adulto, por vezes, o querer receber ainda do pai e da mãe nos mantém numa posição infantil. Tipo, como se a gente ainda... uma postura infantil. Então, como se a gente buscasse dinheiro, né, sustento ainda, ser provido pelos nossos pais, deixando a responsabilidade ou buscando muitas vezes, atribuindo a eles a responsabilidade de ainda nos dar. E como adultos aqui, a gente precisa se prover,
né? Ir em busca do dinheiro, do trabalho, das trocas em equilíbrio, né? Entre o dar e o receber. É o adulto que trabalha e essa energia do trabalho precisa ser compensada através do dinheiro, é uma troca. Eu dou o meu trabalho, em troca eu recebo dinheiro. E assim eu consigo prover a minha família, quando eu já tenho, né? E assim por diante. O mesmo aconteceu aqui com os nossos pais, né? Eles davam a energia dele em troca do gastar da energia dele, do tempo deles, eles recebiam dinheiro para poder manter a nossa família. A família, no caso. Então, quando a gente fica numa postura infantil, sendo adulto, ou a gente tá numa postura arrogante perante os nossos pais, de crítica, de julgamento, o que vocês me deram foi pouco, exigência, eu merecia receber muito mais, agora vocês vão ter que me dar o que vocês não conseguiram me dar na infância, eu queria carrinho, agora eu quero um carro, eu queria uma boneca, vocês não me deram. Então, isso aqui é como se a vida que veio com todo o custo, todo o preço pago pelos nossos pais, através dos nossos pais para nós, não fosse o bastante, não fosse o suficiente. Então, tudo isso, quando a gente sai do nosso lugar e volta aqui, tipo, para um lugar de cobrança, por vezes, né? De julgamento, de crítica, vocês não são bons o suficiente. A nossa alma, o profundo da nossa alma, ele é entendido como se há uma exclusão, como se esse homem, essa mulher não fosse bons o suficiente. E por vezes também, através do colocar no campo e abrir a constelação, a gente observa também outras dinâmicas, mas eu vou citar 3 dinâmicas hoje. Então, a primeira dinâmica é a postura arrogante, de crítica, de julgamento, de o que eu recebi foi pouco, vocês têm que me dar mais, então eu fico numa posição infantil esperando receber, que nem criança ainda. Não assumo a responsabilidade da minha vida para ir buscar, né, o dinheiro, os recursos financeiros que eu preciso para me prover e prover a minha família, no caso, se eu já tenho meus filhos e assim por diante. Fico esperando lá do passado. Vou colocar o passado aqui para vocês terem uma ideia. E quando eu fico nessa postura, eu tô olhando para onde? Pro futuro, pro presente, que é onde as coisas acontecem, ou eu tô olhando para trás, buscando no passado, nos meus pais, né? Muitas vezes nos meus avós, que eles dão o que eu preciso ainda nesse momento da minha vida. A outra postura é uma postura bem infantil. É uma postura ainda que, como se eu não tivesse recursos como adulto de conseguir trabalho, de conseguir meu próprio dinheiro. Então, eu fico aqui, né, por algum ganho secundário, às vezes há, ou vários ganhos secundários, né, esperando que meu pai e minha mãe ainda me vejam como criança, incapaz de me prover e me manter na vida. Também, de uma certa forma, é uma postura que, como se dissesse que para o pai e para a mãe, que eles não foram bons o suficiente porque ainda precisam, apesar de me ter dado tudo que eu precisava para chegar a essa fase adulta da minha vida, ainda eu preciso deles para seguir na vida, mas como criança, eterna criança do pai e da mãe. A outra postura é a postura do salvador, aquele filho que acha que tem que dar para os pais, conseguir dinheiro para dar a vida que os pais sonharam. Na verdade, ele está buscando ser visto e reconhecido. E, por vezes, ele acaba anulando as suas necessidades para dar algo que os pais, por vezes, nem querem, nem fazem questão. Mas ele fica ali, eu vou trabalhar para dar tudo que meus pais precisam. Vou trabalhar e só depois que meus pais tiver muita prosperidade financeira, daí sim eu vou ir em busca da minha prosperidade financeira.
de uma certa forma, também tá olhando para o passado e para as questões e tirando a dignidade, de uma certa forma, dos pais de conseguirem viverem do jeito que eles querem. É como se ele achasse que o que os pais deram para ele foi pouco. E também ele anula, né, todo o mérito, todo o esforço e tudo mais do que os pais deram para ele na fase da infância, na fase que mais ele precisava, que mais ele era vulnerável, né? Então, agora, nesse momento, o que seria uma postura sistêmica perante o dinheiro, perante a prosperidade, perante a vida? O Bert dizia que a energia da mãe, do dinheiro e da vida são energias equivalentes. A mãe, ela provê, a mulher, ela está a serviço da vida, né? Ela está a serviço da vida, gerando, né? Gerando uma vida. E o dinheiro, a mesma coisa. O dinheiro, ele provém a vida, ele mantém a vida. É mediante o dinheiro que nós conseguimos nos manter na vida aqui na Terra. Sem dinheiro é impossível se manter na vida, a não ser que nós sejamos crianças, mas sempre tem um adulto ou mais adultos provendo essa criança. E quando a gente continua adulto, esperando que alguém nos provém, nós somos uns adultos, mas com uma postura totalmente infantilizada, esperando que um outro adulto dê para mim. Eu tô sendo criança, eu tô sendo infantil, pensamento mágico. Eu tô aqui só para receber, o mundo me deve, meus pais me devem, todo mundo me deve. Então eu só recebo. A minha energia de troca tá totalmente em desordem quando eu penso assim. A energia saudável de troca é justamente isso. Eu dou o meu trabalho, eu dou a minha energia para alguém, em troca eu recebo dinheiro, que é o meio de troca aqui na Terra. Eu recebo dinheiro em troca do meu trabalho, eu recebo dinheiro em troca da minha energia, né, do meu tempo, né, e assim por diante. E é assim que funciona tudo que é relacionado à moeda de troca, que é o dinheiro. Também, o que seria saudável aqui? Adulto. O que é saudável, o que é confortável? É pegar toda a força, todos os referenciais que esse pai, essa mãe tem em relação ao dinheiro, tudo que eu recebo, a criança recebe, o filho recebe ou a filha dos seus pais, como eles trabalham, como eles lidam com o dinheiro, a forma que o dinheiro circula nessa família, pegar isso como força para que aqui ele consiga fazer diferente. E o que é fazer diferente? É fazer do seu jeito, honrando tudo que ele recebeu e principalmente a vida que ele recebeu pelo preço que custou a esse homem, essa mulher, e conseguir fazer dessa vida algo de bom. Quando nós ficamos olhando, quando o filho ou a filha ficam aqui, adulto, olhando, ai, mas o meu pai fazia isso assado, ou a minha mãe fazia isso assado, e ainda ficar numa posição de inocência, mas aí eu vou ficar aqui, não vou fazer nada diferente, porque assim é o jeito que é o certo. Só que é o certo para eles. E ele fica numa zona de inocência para pertencer muitas vezes, né? Como inocente aqui, quem que é inocente? É a criança que não tem responsabilidade pelas suas escolhas. Então, quando eu assumo o poder, né, de fazer escolhas e me responsabilizar pelas minhas escolhas em relação a como eu vou gastar meu dinheiro, como eu vou ganhar meu dinheiro, eu tô honrando todo o sistema aqui atrás. Todo o sistema, tudo o esforço, tudo que foi feito para mim, pelo meu pai, pela minha mãe, tudo que eles me deram, pelos meus cuidadores, né? Tudo que veio para que a minha vida fosse mantida, né? Preservada, cuidada, né?
do jeito que foi. Pode ser que não tenha sido da melhor maneira possível, da maneira que eu almejava, né? Do que esse filho, essa filha queriam que fosse. Mas foi o suficiente. Os pais fizeram o suficiente. E agora, olhando para tudo como foi, pelo preço que foi, é necessário que eu diga: o que vocês me deram foi o suficiente, agora é comigo. Eu me responsabilizo pelo meu sustento, pela minha prosperidade financeira, pelas minhas escolhas. Eu não vou culpar vocês por nada, mas sim, as escolhas a partir de hoje são minhas. E tá tudo bem. O que vocês me deram foi o bastante. Agora é comigo. E assim eu cuido do meu dinheiro, né? De conquistar, de buscar meu dinheiro, de ter trocas em equilíbrios entre o dar e o receber, dar minha energia, dar meu tempo, né? Minha força vital em troca do dinheiro, como utilizar o dinheiro a serviço da vida, assim como os meus pais também utilizaram o dinheiro a serviço da vida, né? Os pais desse filho, dessa filha, né? Todos aqui que fizeram essas funções e conseguiram preservar a vida e manter a vida aqui na Terra, como eu citei antes. Para se manter na vida, o dinheiro é necessário. O dinheiro é muito necessário. A única forma de nós não ter necessidade de termos dinheiro é quando a gente é criança, que a gente não sabe lidar com o dinheiro, que a gente não faz, nem tem consciência do que, para que serve, para que precisa de dinheiro. Mas os nossos pais, os nossos cuidadores sabem muito bem que sem eles, sem o dinheiro, eles não conseguem dar conta de suprir as necessidades da vida deles e da vida dos filhos, né? E assim por diante. Então, agora é a sua vez de olhar para este lugar. Se você está num lugar infantil perante a vida, perante seus pais, olhando para o passado, olhando para as questões lá do passado em relação ao dinheiro, ou se você já está numa postura adulta, olhando para você, para a tua realidade, para o que tu quer, para o teu lugar de força, recebendo tudo que veio lá do passado dos teus pais e podendo fazer do teu jeito e se responsabilizando também pelas escolhas que você faz aqui na vida adulta em relação ao dinheiro, em relação a como usar o dinheiro e para ter uma vida próspera financeiramente e que você consiga suprir todas as suas necessidades. Então, finalizando o programa de hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Também, se caso vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa de vocês que vocês queiram compartilhar, ficam bem à vontade, tá? Uma pergunta também, alguma coisa em relação às dinâmicas do dinheiro que envolve a vida de vocês e que esteja incomodando também, que eu puder contribuir, vai ser um prazer. Mas como reflexão hoje, eu gostaria de deixar uma pergunta. A sua vida financeira está como você gostaria? Se não estiver, o que você acha necessário para que ela consiga estar? Suas trocas estão em equilíbrio? O dinheiro que você recebe e a energia que você gasta é justa? Tá de igual para igual, o dar e o receber? Em relação ao que você busca, é uma busca do passado ou é uma busca do futuro ou do presente? Então, eu deixo a reflexão com vocês. Quero agradecer a presença de vocês aqui e até o próximo programa. Um beijo.